contestado a citação da Antígona como, historicamente, uma das primeiras manifestações de uma ideia de um direito acima do Estado, um direito que foi feito pelos deuses, um direito de quem criou a natureza, ou seja, um direito natural. Isso é uma coisa também que eu gostaria de ficar esclarecido. Finalmente, a página 50. Aliás, 50, é isso mesmo, página 50, o último parágrafo. Afinal, se o direito serve para regular conflitos humanos por meio de regulamentações, ele não faria sentido se o seu objetivo último não servisse à causa da emancipação humana da liberdade. E isso só é possível pela democracia. E a democracia só é pensável nos referindo a Atenas. Aí é que eu acho extremamente discutível. Porque a democracia em Atenas era uma democracia só para os cidadãos do sexo masculino, que coexistia com uma quantidade enorme de pessoas que sequer tinham participação no direito da cidade, porque eram considerados estrangeiros, eram considerados escravos. A democracia grega come uma escravaria enorme, que é a grande chaga da antiguidade. Então, me parece, data máxima dele, extremamente arriscado dizer que a democracia só é pensável nos referindo a Atenas, porque lá o que havia, para ser claro, era no mínimo uma aristocracia em que o cidadão era cidadão, porque era filho de cidadão, neto de cidadão, e assim isto genealogicamente até os fundadores da cidade. Todos os estrangeiros estavam excluídos. Isso é o contrário daquilo que se entende hoje como democracia, que é o governo em que o povo governa. Na realidade, o povo em Atenas não governava. O que governava era uma elite de cidadãos numericamente pequena comparada com a maioria. Então, nesse sentido, é que, historicamente, sempre se considera que a democracia na Atenas foi uma democracia bastante restrita, uma democracia bastante acanhada, comparada com o conceito que a gente tem de democracia hoje, que é incompatível, estou falando da democracia da nossa época, é incompatível com a ideia de escravidão, é incompatível com relação à diferença de sexo. Tudo isso na Grécia, eles não davam nenhum importância. Eles mantinham a cidadania e mantinham a exclusão das mulheres da vida política. A mulher vivia trancada no gineceu, onde ela não participava absolutamente da vida política. Quer dizer, o senhor ter dito que a democracia só é pensável nos referindo a Atenas, parece que o senhor ultrapassa um pouco o limite que a própria história impôs. Quer dizer, foi uma tentativa válida, se nós compararmos com outros regimes absolutamente oligárquicos e autoritários, como o regime espartano, que nem isso você tinha na Esparta antiga, que havia uma gerontocracia que governava, que eram os éforos, né? Em Atenas você tinha, por exemplo, uma maior participação, bastava você ser cidadão em Atenas para você poder votar, discutir, etc. Então, houve um certo florescimento da liberdade de pensamento, exatamente isso. Mas, não podemos deixar de dizer, foi essa mesma democracia que condenou Sócrates à cicuta por ter feito a juventude refletir. E isso talvez explique por que Platão tinha tanta ojeriza pela democracia. Porque ele identificava a democracia contra aquele regime que tinha matado o único homem que ele achava digno de veneração, e que era o Sócrates. Ele é uma democracia muito estranha que condena o pensamento das pessoas. Então, eu gostaria que isso tudo fosse, de certo modo, explicado e sanado, para que o seu trabalho, que é tão excelente, tão importante, que venha neste momento a lume, e que seja depois publicado como livro, não tenha esses pontos que eu considero pontos fracos, possa merecer uma crítica e vai desvalorizar todo o seu esforço, que é extremamente importante e bem-vindo. É isso. Agradeço as considerações do professor Cláudio. O Rafael, quando veio depositar e pedir a possibilidade de ser submetido à banca de menção honrosa, ele havia dito que queria alguém que fosse crítico realmente ao trabalho dele, porque não queria
alguém que desse uma lida e falasse, tá tudo muito bom e tal. Ele queria realmente ser submetido a uma avaliação e tenho certeza que foi contemplado com as observações que o professor Cláudio fez. São realmente observações muito aquilatadas. Agora, então, franqueio a palavra para o Pedro. Primeiro, gostaria de agradecer a leitura tão atenta do professor Cláudio, aos elogios e ainda mais aos pontos em que existe uma certa polêmica, porque eu acredito que esses são os pontos que realmente merecem ser discutidos. Afinal, senão nem precisaríamos estar aqui todos nesta manhã. Bem, em primeiro lugar, então, em relação à epígrafe de Marcel Conte, eu não posso discordar em relação ao pensamento platônico ou em relação nem mesmo aos filósofos gregos posteriores, como a tradição epicurista, ou então aos históricos, ou até mesmo aos filósofos da patrística, né? Com certeza que não. Porém, talvez o que falte a essa epígrafe é o contexto em que ela é dita. Como eu tinha dito na minha apresentação, quando eu resolvi fazer o retorno às instituições e às instituições políticas e imaginárias da polis ateniense, eu fiz a escolha por estudar aquilo que formava a paideia grega. E é nesse sentido que o Marcel Conte escreve. Ele escreve que ser grego do período clássico é ser educado em Homero. Mais ainda do que nós fomos educados por meio das religiões do livro, como são ditas as três grandes religiões monoteístas. Então, tornar-se grego significa tornar-se mortal, pois a religião homérica, como é exposta tanto na Ilíada como na Odisseia, ela é uma religião em que os deuses, por mais que intervenham diretamente nos atos humanos, ela é uma religião em que os deuses não são donos da moira, não são donos do fato, do destino humano. E os homens, e só existe história, para os homens heróicos, para os agathós, que são chefes da sua oikos, que dominam seus subordinados e que, por conta disso, assumem o status de semideuses. Então, a gente pode citar vários, como o conflito entre Agamenon e Aquiles na Ilíada. E qual é a moira, qual a parte que cabe aos homens que não são heróis? Aos homens que não têm promessa, por meio da religião grega, de uma vida futura? Aos homens que não existe um Deus que lhes deu o caminho, que lhes deu a palavra da salvação, que não sabem o que fazer, porque não existem 10 mandamentos na religião grega. Esses homens, eles estão entregues à sua própria vida. Inclusive, por mais que eu cite isso em epígrafe, esse é um pensamento compartilhado com Castoriadis, em seus 2 seminários, em que ele tentou apresentar como se deu o surgimento da filosofia grega, e não a concretização dela nos seus autores maiores, como Platão e Aristóteles. Talvez Platão esteja tentando solucionar esse problema, porque em Platão já existe uma modificação da religião grega. Por mais que ele trate dos deuses gregos, ele trata modificando a sua história. E um exemplo clássico é o Anel de Giges. Giges é um titã, só que ele utiliza para exemplificar a teoria dele. Então, tornar-se grego é tornar-se mortal, pensando nos quadros do homem grego clássico, que se formou lendo Homero. E Marcel Conte, quando ele diz que
ele precisou tornar-se grego, ele está dizendo que ele precisou educar-se em Homero. Pois, e aí são os pensamentos, é o modo como ele enxerga a vida. Ele se pretende um epicurista que se educa em Homero. É muito interessante o pensamento dele, e com isso ele quer abandonar toda a experiência da vida futura, porque ele pretende se dedicar o máximo possível à vida que ele tem presente, independentemente do fato de existir ou não algo após. E ele diz, e Castoriadis diz, que foi essa desesperança que possibilitou a criação da democracia grega. Porque só existe, e aí é o pensamento do autor, eu só estou fazendo referência, só existe esperança em criar uma isonomia entre os cidadãos num mundo em que nenhum deles em que nenhum deles consegue se libertar por meio de algo que transcende ao mundo dos homens. E por isso a comunidade, a koinonia, que Aristóteles vai dizer na política. Bem, acho que para finalizar esse ponto, cabe dizer que Platão, Aristóteles e toda a tradição subsequente, eles vão estar falando de um ponto de vista específico, que todos eles, eu vou tratar depois do problema da democracia, mas eles são críticos da democracia numa posição aristocrática. O regime dos 30 tiranos, Platão teve uma proximidade, o Álvaro ele pode me corrigir, caso eu esteja errado. Então ele fala de um ponto de vista bem específico. Não sei se eu respondi a pergunta. O segundo ponto, talvez seja um ponto mais polêmico, que é em relação a quando eu digo os juristas ditam as leis de um Leviatã. Naturalmente que isso foi feito por meio de uma provocação ao Estado moderno. E eu fiz isso, pois eu li um texto muito interessante, se chama A Física contra a Política, Hobbes contra Aristóteles, de uma filósofa que dá aula na Unicamp, Chiara Frateschi, em que ela contrapõe o modelo hobbesiano e o modelo aristotélico de surgimento do político. E quando eu digo isso, é para contrapor um certo amadorismo do direito na democracia ateniense, o seu modo de estruturação, em que não existe a figura do jurisprudente, do jurista, em relação à tradição do direito romano. Eu não sou um grande especialista em direito romano, eu li 3 obras sobre ele, então eu falo de uma literatura secundária, e principalmente com afirmações de Michel Villei, que ele diz que o jurista, a figura do jurista surge primeiro num momento de passagem à escrita das fórmulas do direito romano arcaico, e após isso os juristas eles vão se emancipar daquela função primeira, que era ajudar o juiz, eu esqueci o termo em latim, o juiz que julgava os casos, e passam a, como não podiam estar sempre presentes nos julgamentos, passam a escrever para mandar aos seus discípulos que estão dispersos no império, para que eles possam ter conhecimento também das fórmulas, da invenção das fórmulas e no modo como o direito foi criado, foi inventado. Bem rapidamente. Eu falo que os juristas ditam as leis de um Leviatã pensando na configuração do direito em que vivemos, no direito pátrio, em que nós temos, por exemplo, um tribunal
um Supremo Tribunal que julga seus próprios limites. E que muitos desses juristas vêm a público, inclusive, e eu acho que todos temos conhecimento, nós vemos em jornais, influir no próprio modo de criação das leis. Não, naturalmente que o poder é o que mais influencia na criação das leis. E lendo Hobbes é impossível discordar disso. Porém, eu estou de certa forma me insurgindo contra essa talvez necessidade que nós juristas, e eu me incluo nisso, temos de dizer isto pode ou isso não pode, que é uma coisa que não existia na Grécia. As críticas a isso são imensas, porque poderiam me objetar que eu estou querendo destruir a Constituição, mas não é isso que eu estou sugerindo. Mas eu estou sugerindo que na Grécia Antiga, em Atenas especialmente, existia uma formação institucional e do imaginário ateniense que impediam que leis ou propostas inconstitucionais fossem feitas. E não precisava existir a voz de nenhum homem particular a dizer isso. Então, eu até trago no texto uma importante ação constitucional que foi lembrada por Moses Finlay, depois de muito tempo esquecida, que chama Graphe Paronomon, que é o inverso da nossa prerrogativa parlamentar. Se nossos parlamentares podem dizer o que querem e nunca serão punidos por isso, na Grécia, em Atenas, era o contrário. Se eu fosse se eu participasse da eclésia enquanto cidadão e propôsse uma lei que ia contra o nomos, e a discussão é ampla, se quer dizer costume, se quer dizer lei do povo grego, mas não importa, se fosse contra a lei ateniense, e mesmo assim fosse aprovada e causasse um desastre para a polis ateniense, eu seria punido. Poderia sofrer o ostracismo, ser enviado para longe da minha pátria, sem perder direitos políticos, depois retornando. Normalmente nós pensamos que o ostracismo era o pior instituto grego, e não é. O pior é a atmos, que é a perda mesmo das suas prerrogativas políticas. Eu deixava de ser visto como um cidadão. Aí sim, eu era excluído como cidadão e passava a conviver na polis como um meteco ou como uma mulher. E eu vou pular, então, juntar as duas questões e já vou direto para a democracia. Porque tem um livro muito interessante de um autor que eu utilizo, que é o Claude Monet, que chama Politique et Société dans Athènes, Política e Sociedade em Atenas, em que ele vai trabalhar no seu primeiro capítulo sobre o conceito de cidadão em Atenas. Naturalmente que a mulher, ou o meteco, os escravos, eles estão excluídos da democracia em Atenas. Então eu posso responder em três pontos. O primeiro é dizendo que estar excluído como representante na eclésia não quer dizer não ser considerado um cidadão. E esse autor ele vai mostrar em Aristóteles, num texto apócrifo, que ninguém sabe se foi, alguns falam que foi Xenófon, outros Xenofonte na tradução portuguesa, Aristóteles, que escreveu que é a Constituição de Atenas, e o outro na obra de Aristóteles, a Política. Ele vai mostrar como o conceito de cidadão ele é modificado, como existe um conceito stricto sensu de cidadão e um conceito lato sensu. E que em stricto sensu, ser cidadão é ter direito à participação cívica na cidade, por meio da boulé, que é uma espécie de senado ateniense, bem genericamente, por meio da eclésia. Essa seria a participação stricto sensu do cidadão. Mas também existiria a figura do cidadão de uma maneira mais fluida, que por mais que eu não exercesse completamente o exercício político, eu poderia
conviver na polis tendo funções um pouco secundárias. E, naturalmente, que eu tenho todas as críticas a isso. Eu acho um absurdo eles terem excluído as mulheres e os metecos da democracia. Porém, no final da democracia, no período de decadência, do que nós chamamos de decadência, sob o domínio macedônio, as mulheres e os metecos já insinuam uma participação na vida pública. Um pouco como acontece em Roma, em que por volta de... Eu acho que no final da República, as mulheres começam a assumir um papel um pouco mais relevante na vida pública, inclusive podendo se divorciar. Então, isso é muito interessante, né? Em Roma, as mulheres podiam se divorciar e por tanto tempo não podiam nos nossos tempos. Então, o primeiro ponto é isso. Existiam duas escalas de cidadão. O segundo ponto é pensar muito menos. Eu penso muito menos na estruturação social da democracia ateniense, muito mais nas suas instituições, quando eu digo que nós precisamos retornar e pensar a democracia. Uma crítica possível é dizer, não, mas tudo bem, a democracia ateniense ela é sustentada pelos seus escravos. É uma crítica válida e tem uma biblioteca escrita sobre isso. Só que eu utilizo um livro de uma autora chamada Ellen Wood, que vai dizer, pelo contrário, a democracia ateniense ela não se funda na escravidão, mas sim no que ela chama de peasant citizen, que é o agricultor cidadão, né, o fazendeiro cidadão. Pois ela vai dizer que, lógico, com todas as críticas possíveis que ela faz à escravidão, mas quando não existe uma submissão direta dos mais pobres da polis aos mais ricos, essa escala intermediária ela vai cada vez mais lutar para ter voz dentro de Atenas, que era um centro cívico onde ocorriam as discussões. E que isso surge como um germe de uma universalização do próprio estatuto de homem na democracia ateniense, que depois nos sofistas vai se concretizar. Nós pegamos Protágoras, o próprio diálogo platônico. Portanto, se nós pensarmos, e aí já entro no meu terceiro ponto, portanto, se nós pensarmos que os pais da democracia moderna é algo que eu trato muito rapidamente no meu trabalho, como Madison, C.S., eles dão outro nome ao regime que estão propondo, como governo representativo ou república. Eles fazem isso, penso eu, e de acordo com um autor francês chamado Bernard Manin, tem um livro impressionante, chama Princípios do Governo Representativo, é um texto belíssimo, que ele trata sobre o problema da representação, da eleição e do sorteio. Penso eu que esses autores, eles propõem isso de uma maneira muito mais excludente à participação popular do que em Atenas. E ainda mais grave, se nós pensarmos que eles propunham isso num período que se deu em sequência à Revolução Industrial, que boa parte, que também existia toda uma massa que vivia sob uma escravidão maquinal e que não tinha uma grande inserção nos institutos democráticos. Então, Madison e C.S., eu não pus a citação no meu trabalho, então eu vou dizer de cabeça, eles propunham o governo representativo ou república, inclusive, vou fazer só mais um parênteses, isso é algo que eu critico respeitosamente a Ricardo Marcondes, quando ele vai se referir ao livro de Geraldo Taliba, dizendo que república e democracia coincidem, e com todo respeito da Vênia, eu discordo, e isso em Cícero era diferente, e esses autores, mesmo os pais da democracia moderna,
eles vão dizer isso de outra forma, fechado parênteses. Eles vão dizer que república ou governo representativo é, em primeiro lugar, um regime político que se dá por eleição, que até então, na antiguidade clássica, era um princípio aristocrático de governo. Só que eles vão argumentar por essa representatividade, por essa eleição, em 2 pontos, dizendo: existem cidadãos que não têm tempo para se dedicar à vida pública, o que é sintomático de uma época que existe uma massa de cidadãos presos em indústrias da Inglaterra e após a Revolução Francesa, por volta de 1830, em Paris, tanto que os grandes movimentos do socialismo utópico vão surgir lá. E quem já leu a obra de Engels, uma obra belíssima, sobre a classe operária, que mostra como se estruturava Londres, vai ver claramente que aqueles cidadãos eles estavam excluídos completamente de qualquer possibilidade de participação política. E o segundo ponto, eles vão dizer que esses cidadãos eles não têm conhecimento para participar, eles não estão inseridos no debate público e não conseguem ter um afastamento dos seus próprios interesses particulares para reger a vida pública. Portanto, eu faço esse pedido pelo retorno à democracia. Aí, é preciso fazer uma distinção entre igualdade real e igualdade formal. Daí é que vai participar, daí é que vai partir toda a crítica de Marx à democracia burguesa, sendo que era uma democracia de igualdade formal, todos são iguais perante a lei, portanto todos participam, mas na realidade só um grupo, tem dinheiro, etc., que participa. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte: na Grécia e na Atenas, sequer isso havia. Porque pelo menos eles não tinham coragem de dizer, e no século XVIII, nem no século nem hoje, que existem pessoas que não têm direito de participar. E que, evidentemente, não existe igualdade, existe desigualdade. Os gregos tinham coragem de dizer. Essa é a diferença. Portanto, não escapa da minha crítica que o senhor levantou um pouco demais a Grécia. Porque, tudo bem que se nós compararmos com a Europa do século XIX mesmo hoje, o Brasil aqui, tudo bem, é claro que existe uma diferença entre igualdade concreta e igualdade formal que está no papel, na lei e na Constituição. Mas eu acho que é um passo dado, eles seriam obrigados a proclamar uma condição que todos são iguais perante a lei. E não terem coragem de dizer isso abertamente. Ora, isso na Grécia era dito abertamente. Sequer lhes passava pela cabeça que isso fosse uma enormidade. E nesse ponto é que a gente pode voltar para a Grécia, mas não como se fosse um modelo, porque nós já avançamos na civilização por uma situação completamente diferente, em que nós até criticamos, né, a retórica democrática quando nós não vemos, né, essa igualdade se transformar em igualdade concreta. Então, nesse ponto, houve, vamos dizer assim, a possibilidade de uma crítica por parte de Marx e tantos outros pensadores, e a nossa luta hoje, para que por exemplo, o Brasil aqui hoje, qual é a grande luta do governo? A grande luta é transformar aquilo que é a igualdade proclamada pela Constituição do território em igualdade real, vivida, como acesso à saúde, educação, etc., que na realidade concreta não existe, uma série de excluídos. Né? Mas se não tivesse havido sequer a afirmação da igualdade, do que a gente ia partir? E me parece, data vênia, que na Grécia sequer essa afirmação foi feita. Então, uma situação de desigualdade confessada, assumida, sem nenhuma hipocrisia, vamos dizer assim. Mas também é aquela história, também sem nenhum respeito pela igualdade real entre os homens. Nenhuma consideração. Eu concordo completamente. Essa afirmação sobre a universalização completa e total da igualdade formal, ela só se deu Séculos depois. Séculos depois, século XVIII e século XIX. Porém, eu acho que existe uma coisa que me parece interessante em Atenas, que foi o primeiro local em que a isonomia ela foi proclamada, por mais que seja simplesmente entre os cidadãos da polis. Até então, basta que nós pensemos na moral homérica,
ela era uma moral de distinção entre os cidadãos. Sim, Né? Então, talvez eu tenha posto um pouco o pé no acelerador demais. normal E não- na sua idade esses entusiasmos pelo passado. Mas o que eu pretendia dizer é muito menos que Atenas é um modelo, mas é um germe. Isso. Um germe. Perfeito. Muito bem. Muito mais. Um germe importante, você Pra não pensar. encontra em nenhuma outra parte do mundo. Exatamente isso. Eu não. Irretocável. Eu Um sou. germe não um verme, né? Inclusive. É um verme, né? Perfeito. Agora só fica um pouco uma pontinha, dá pra ver, né, sobre a questão do direito natural. Como é que fica isso? Deixa eu. Rapidamente. Essa parte talvez seja a parte que eu mais discuti com amigos. A minha namorada, ela pensou no dia falando sobre isso. Eu fui até Sófocles, no Antígona, para tentar ver no grego a maneira como ele se referia às leis não escritas, que são referidas aos deuses. E boa parte das afirmações que eu faço no meu texto, elas se baseiam num livro de uma grande helenista chamada Jaqueline de Romilly, uma grande helenista, que chama A Lei no Pensamento Grego. E, inclusive, Guarda na você. Guarda na você. E, inclusive, eu já externei muitas vezes a minha vontade de traduzir. Se eu tivesse uma editora, esse texto eu adoraria traduzir. E essa autora, ela vai dividir e vai se contrapor algumas interpretações da Antígona em dois pontos. Primeiro ponto é dizer, Antígona não é uma revolucionária. Muitas pessoas tentaram fazer de Antígona uma revolucionária. Inclusive, quando se lê os anais da Convenção na Revolução Francesa, muitos deles eles vão ler Antígona com a existência de um direito natural que se opõe ao direito imposto pelo rei e depois que vai ser concretizado no Código Napoleônico. Então ela vai dizer, não, Antígona não é uma revolucionária. O que Antígona faz é se opor ao decreto de um homem, Creonte, que subiu na véspera ao poder. E ela vai dizer, aqui está a oposição já encontrada em Heródoto entre a obediência a um tirano e a obediência tão propriamente grega à lei. Só que a lei tomada no sentido muito mais de lei do povo grego, porque ela não utiliza nomos, como supõe, utiliza nómina. Sófocles utiliza nómina, que numa tradução talvez um pouco melhor seria decreto. E esse decreto, essa autora vai dizer que naturalmente, e aí eu não tenho como discordar do senhor, está também em germe aquilo que vai ser denominado lei natural. Não tem como discordar. Porém, ela faz a seguinte ressalva, que essa lei natural, essa lei natural se tornará a lei natural aristotélica após a distinção entre nomos e physis, produzida pelos sofistas por meio de uma laicização tanto das leis escritas como das leis não escritas, mas numa interiorização moral da lei natural. Porque, diferentemente das religiões do livro, não existe uma coerção externa na lei natural aristotélica. E isso tem muito a ver com a religião grega também. Essa autora vai dizer, essa coerção pela desobediência à lei não escrita, ela é uma coerção interiorizada. O que um autor chamado Mario Vegetti, um italiano, um grande helenista, vai dizer que existe um rumo à interiorização da moral. Então, se nós partimos de um nomos exterior imposto pelo costume e pela lei de um povo, aquilo que você vai chamar de espírito do povo, vai
rumo a uma interiorização da moral que cada vez mais vai culminar no estoicismo. E com essa interiorização da moral, existe uma partição entre algo que vai ser caracterizado como lei natural e algo que vai ser caracterizado como lei da polis. E a physis, a natureza, novamente como eu tinha dito sobre os pré-socráticos, ela se constrói por meio do pensamento jurídico e sofre também desse processo de interiorização. Então, por mais que os gregos vivessem naquilo que a gente chama de cosmos fechado, esse cosmos ele é interiorizado no homem para fazer oposição à polis que ele convive cotidianamente. Então, assim, rapidamente, algumas marcações. Estou solto. Eu orientei o Rafael de uma maneira as inédita também. Existem dois tipos de orientantes. Eu não tinha conhecimento tipo o Rafael. O primeiro tipo é aquele que você orienta oferecendo bibliografia, caminhos, possibilidades, blá blá blá. E o Rafael não. O Rafael eu tive que segurar o ímpeto, a pesquisa, o estudo, limitar realmente o objeto, porque você tem um referencial teórico, uma expansão, um conhecimento muito grande. E isso acho que é necessário reconhecer aqui de público, embora não precise se reconhecer porque foi amplamente demonstrado pela maneira como ele respondeu. Como orientador, eu também não me sinto nem à vontade de fazer perguntas ao Rafael, que aqui na PUC sempre foi um aluno muito marcante, rigoroso nos estudos, organizado, que fez escolhas e escolhas que surpreendem a maioria das pessoas. A exemplo do exame de ordem, ele optou por não prestar no quinto ano e fazer o TCC, ou seja, isso já de saída já mostra a seriedade que tem com o trabalho. Então, eu quero aqui reconhecer de público a alegria de poder te orientar nesse sentido, que era muito mais na cadeira ali sentado aqui dos corredores, falando, olha, por aqui, é por ali. Você me oferecia caminhos já, porque já tinha estudado, já tinha se organizado, e muito mais a gente aparou algumas pontas soltas que podiam eventualmente ter. Eu acho que uma marca sua é a ousadia, e em certa medida a maioria das perguntas do professor Cláudio foram no sentido do que você quis ousar, né? Falando do Leviatã, falando da questão da democracia grega, falando, eu estava olhando o celular, mas eu estava vendo o trabalho, né? Parece que eu estou aqui só não, estava folhando aqui o trabalho de maneira online. Então, é perceptível que a cada tópico você termina com uma provocação. Mas é uma provocação ousada, necessária, importante e que, em certa medida, traz também uma irreverência para a ciência que, em certa medida, é preciso, né? Se a gente não for irreverente à ciência, a gente não consegue construir nada de novo. Só reverenciar aquilo que a gente estuda, que a gente sabe, que a gente constrói, não é o suficiente. E o Rafael, aí, falando do professor Cláudio, eu imagino que passe constantemente pelos mesmos conflitos pelos quais eu passei quando fazia a faculdade de Direito e a faculdade de Filosofia paralelamente. Porque o Direito ele tem uma perspectiva histórica de construção do saber e a Filosofia tem uma perspectiva estrutural de construção do saber, de modo que eu penso que a melhor leitura é a gestáltica, que é essa que você não fica tão preso à estrutura ou tão preso à história e consegue dar movimento ao modo de pensar. Isso você consegue com uma maturidade, o Sr. Cláudio dá para perceber isso, vai e vem com uma facilidade com a história que é impressionante, mas porque conhece a estrutura dos saberes também. O que o Rafael consegue mostrar jovem, com muita qualidade, com muito ímpeto, e a sua ousadia, a sua impetuosidade, tudo isso são características
marcantes e necessários Uma para... coisa que eu gostaria de aduzir, em favor do candidato, é que toda afirmação que ele faz, ele sempre procura apoio de algum autor. Não é o achismo, eu acho. Não, ele acha, mas ele imediatamente vai buscar, humildemente, modestamente, apoio em algum autor. Isso é importante. Significa que ele é um indivíduo audaz, mas não é arrogante. Não, Ele é audaz, mas ele não é arrogante. Porque ele traz à colação, traz à discussão, ideias pouco difundidas hoje em dia que são importantes. Mas não com arrogância, eu cheguei à conclusão. aliás, se fosse falar de Mas pelo Platão, ele contrário. é corajoso, mas não é audaz, né? Porque o audaz pula no poço sem saber o risco que corre. Ele não. Ele pula no poço, mas sabe o risco que corre. Inclusive, está preparado, inclusive, para responder as críticas que recebe, né? Exatamente. Então, nesse ponto, eu presto uma homenagem à modéstia intelectual, porque em todas as colocações dentro do trabalho e respondendo aqui, ele sempre está citando autores, como que dizem, eu estou seguindo a opinião de gente que pesquisou, etc. e tal, o que revela algo que, sem o que não se constrói a verdadeira ciência, que é, para usar uma expressão bem singela, mas muito expressiva, a famosa humildade intelectual, né? O que eu só sei é que nada sei, que normalmente aqueles que são ignorantes não sabem que eles não sabem. Né? Então eu acho que nesse ponto você está de parabéns pelo embasamento muito sério do seu trabalho. Gostaria de aduzir isso. Bom, tem uma questão aqui que nós temos que deliberar, nós não temos uma sala de deliberação, então ao invés da gente sair para deliberar, eu vou pedir para que todos saiam e